Imagine só, enquanto o mundo acompanha a guerra na Ucrânia, um político romeno lança uma bomba. Não é uma bomba de verdade, mas suas palavras têm o poder de abalar estruturas. Ele acusa Zelensky de ser um semi-ditador, questiona a própria existência da Ucrânia como nação e sugere que o país deveria ser dividido. E não para por aí. O mesmo político que sonha em governar a Romênia, coloca em xeque a corrupção em Kiev e pergunta: quantos milhões de euros destinados à ajuda humanitária desapareceram nas mãos de políticos ucranianos desde o início do conflito? Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Donald Trump muda o jogo. Ele não quer que a Ucrânia entre na OTAN e reduza a ajuda militar americana ao mínimo. Sua mensagem é clara: a Europa precisa assumir a responsabilidade pela própria segurança. Afinal, a Rússia está no quintal europeu, não no dos Estados Unidos. Mas o que aconteceria se Washington virasse as costas para Kiev? Especialistas alertam: sem apoio americano, a Ucrânia poderia se transformar em um novo Afeganistão mergulhada no caos, com ondas de refugiados e violência desenfreada. Pior ainda, seria um sinal para adversários dos Estados Unidos de que Washington não tem mais força para defender seus aliados. E o que fariam países como Polônia ou Alemanha? Talvez começassem a desenvolver suas próprias armas nucleares, por medo de ficarem desprotegidos. E tem mais: segundo fontes dinamarquesas, se os Estados Unidos tivessem cortado a ajuda militar à Ucrânia, as tropas russas já teriam tomado Kiev em 2026 e avançado até as fronteiras da OTAN. Isso significaria controlar todo o oeste ucraniano. Uma perspectiva assustadora, não é? Mas voltemos à Ásia Central. Rússia e Uzbequistão assinaram acordos secretos de cooperação militar, abrangendo desde 2025 até 2030. O plano inclui 50 ações conjuntas, exercícios militares, treinamentos, intercâmbio de delegações e até a apresentação de novos armamentos. Porém, nem Moscou nem Taxquente revelam detalhes. Por quê? Analistas suspeitam que o Uzbequistão pode estar se metendo em uma armadilha. As tecnologias militares russas, dizem, são ultrapassadas em comparação com as ocidentais. Além disso, depender da Rússia para armas, peças de reposição e treinamento de soldados poderia deixar o país refém de um parceiro imprevisível. Enquanto isso, o procurador-geral do Quirguistão confirma que há 40 cidadãos quirguizes presos no Uzbequistão e 98 uzbeques nas prisões quirguizes. O novo acordo entre os dois países permitirá que esses presos cumpram suas penas em casa, perto de suas famílias. Uma medida humanitária, sem dúvida, mas que também levanta questões sobre como esses países lidam com a justiça e os direitos humanos. E você, o que acha de tudo isso? Acha que os Estados Unidos deveriam abandonar a Ucrânia? Zelensky é mesmo um ditador? E o que pensa das declarações do político romeno? Deixe sua opinião nos comentários, sua voz faz a diferença. E não se esqueça, curtir, compartilhar e se inscrever ajuda a levar essas discussões ainda mais longe. Vamos juntos entender o que está acontecendo no mundo. E esse é apenas um dos muitos exemplos de como as alianças geopolíticas estão sendo redefinidas diante dos nossos olhos. Enquanto alguns países da Ásia Central, como Quirguistão e Cazaquistão, assinam acordos de cooperação militar com a Rússia, o Uzbequistão escolhe um caminho diferente: manter distância de blocos político-militares como a OTSC e a União Econômica Eurasiática. Mas por quê? Será que Taxquente está certo em evitar um alinhamento mais próximo com Moscou, mesmo diante das pressões? Um ex-diplomata uzbeque alertou para os riscos dessa aproximação, destacando a possibilidade de sanções ocidentais como uma das principais consequências. E não é só isso: a dependência excessiva da Rússia pode limitar a autonomia do país em um momento em que a economia global exige flexibilidade. Você concorda com essa postura? Ou acredita que o Uzbequistão deveria buscar parcerias mais sólidas, mesmo que isso signifique se aproximar de Moscou? Sua opinião é fundamental, compartilhe nos comentários. E se falamos em alianças frágeis, não podemos ignorar as tensões entre Armênia e Belarus. O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, simplesmente ignorou as declarações bombásticas de Lukashenko, que acusou a Armênia de traição por se aproximar da União Europeia. Para o líder bielorrusso, Pashinyan seria o responsável por uma possível destruição do país, uma afirmação absurda, mas que reflete o clima de hostilidade na região. Pashinyan, por sua vez, foi categórico: meu diálogo com Lukashenko está encerrado. Não tenho mais o que discutir com ele. Uma resposta à altura, considerando que o presidente bielorrusso apoiou abertamente o Azerbaijão durante a guerra no Nagorno-Karabakh. Mas a Armênia não para por aí. O país está disposto a dissolver o grupo de Minsk da OSCE,
responsável pela mediação no conflito, caso o Azerbaijão declare não ter mais reivindicações territoriais. Será que essa é a solução para a paz na região? Ou apenas mais um capítulo de uma disputa que parece não ter fim? O mundo está cheio de perguntas sem respostas fáceis, e é por isso que sua participação é tão importante. Se você chegou até aqui, é porque se importa com o que acontece ao nosso redor, e isso já faz de você parte da mudança. Então não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nenhum detalhe dessas discussões. E se quiser ir além, apoie o canal com um patrocínio ou um simples obrigado. Cada gesto faz a diferença para que possamos continuar trazendo análises como essa. Até a próxima e lembre-se, o futuro se constrói com informação e debate.